Bom, e aqui a gente vai encerrando, mostrando alguns problemas, viu, Diógenes? Viu, pessoal? Eu depois posso deixar esse texto, veja bem, os problemas que eu estou apresentando aqui não são meus. Inclusive, são de Lima, Silva e Gitirana, tá certo? Eu achei que eles são muito importantes, porque no texto que está sendo trabalhado esses problemas, eles vão mostrando, né, eles se baseiam muito na educação matemática crítica, né, mostram a importância, né, do próprio cálculos, né, procedurais, os cálculos, as fórmulas, isso são extremamente também importantes. A matemática não pode desconsiderar isso, professor, evidentemente, né, mas é preciso entender isso no contexto mais amplo, e é isso que elas fazem nesse texto. Tá? Então, eu depois posso deixar aí com o Diógenes, caso vocês não o conheçam, né? O título do texto, eu posso dizer para vocês, é Ensinar Matemática à luz de uma perspectiva crítica, algumas reflexões. Então, fica aí a sugestão, vocês podem colocar aí no site de busca e que vão encontrar facilmente esse texto, né? Então, vejam, para encerrar essa nossa conversa, eu vou mostrar esses problemas rapidamente que elas trazem, tá certo? No livro, no texto, perdão, mostrando as diferentes abordagens que podem ser dadas, né? Ou pelo menos uma abordagem que pode ser dada a esses problemas, né? Então, vejam, seria até interessante vocês depois tentassem resolver, mas, assim, só para a gente... Vejam, ele diz assim, considerando x igual a menos 2 e y igual a 1, calcule o valor numérico da expressão algébrica tal. Tá? Esse é um problema, tá? E aqui, o segundo encontre o valor de x, sabendo que a área total da figura é igual a 29 centímetros quadrados. Percebe? Então, vejam, o que é que acontece nesse problema aí? O que é que a gente pode observar neles? O que é que vocês diriam? Existe algum dado aí, claro, a gente não vai fazer uma análise profunda, mas eu vou provocar vocês. Existe algum dado que faltaria para você poder resolver, por exemplo, essa primeira questão aqui? Faltaria algum dado, pessoal? Eu acho que a turma está quase dormindo, mas vamos acordar, né? Vejam, os dados que estão aqui postos, eles são... Eu acho que eles estão pensando. Né? Tem todos os dados, só não tem uma contextualização, né? Sim, mas veja, perfeito. Como é o nome? Letícia. Letícia. Muito bom, Letícia. Então, veja, os dados desses problemas são suficientes para resolver, concorda? Basta você chegar aqui, botar o x menos 2 e o y 1 e fazer essas continhas e está posto, está resolvido o problema. Né? Claro, aqui você pode pensar um pouquinho no segundo, que vai ter uma fórmula, né? Mas os dados são suficientes. Isso não requer maiores abstrações, vamos dizer assim. Né? Então, vejam, esse é um primeiro tipo de problema, né, que eles vão chamar de ambiente de aprendizagem, né? E voltada também com uma lista de exercícios. Tá? Então, a gente vai vendo que, não que esses problemas não sejam importantes, por favor. Né? E os autores fazem referência a isso. Eles são importantes. Eles têm, evidentemente, um sentido no processo, e tem muito, né? Mas pode ter outros contextos, outros tipos de problemas, né? Então, isso que a aluna acabou de dizer aí, né? É o que ela chamou de uma contextualização, né? E certamente a gente pode entender o que ela está querendo dizer com essa expressão contextualização, né? Muito bem. Então, esse é um primeiro tipo, né? Depois, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui, viu? Ai, vai. Né? Então, vejam. O outro problema que elas trazem é esse aí, ó. A ilustração a seguir mostra a representação de um pentágono, um hexágono e um heptágono. Tá certo?
É, para cada um desses polígonos, não é? Encontre um número de triângulos diferentes que podem ser construídos, de modo que seus vértices sejam também vértices do polígono. Dá para entender, né? O que acontece, espero, mas enfim, a gente não vai resolvê-los, né? Mas eu estou só trazendo assim à tona eles para uma abordagem mais geral, tá certo? O que acontece com o número de triângulos formado quando se passa do pentágono para um polígono com o dobro? O que se acontece com o número de triângulos formados quando se passa do pentágono para um polígono com o dobro de número de lados? É possível determinar o número de triângulos construídos em polígonos convexos com uma quantidade qualquer de lados? Percebe? Então, vejam, aqui o que está por trás um pouquinho já não é tanto a fórmula, né, pessoal? Mas claro que a gente também sabe disso, né, que existe. Mas vejam, aqui me parece que há uma capacidade de você ir estabelecendo generalizações, né? Então parece que aqui já tem outro elemento que vai, né, ampliando, né, o sentido, o significado do tipo do problema. Tá certo? Muito bem. Eita, tá terminando, viu? Se não der, a gente para por aqui só para... Agora vejam já esse aqui. Quem falou da contextualização, esqueci o nome da aluna. Foi? Letícia. Foi eu, professor. Dá uma olhadinha nesse aí, Letícia. Lê para a gente aí esse problema, Letícia, por favor. A construção de um sistema, de um cisterna desculpa que eu tô meio gripada. Aí eu tô... A construção de uma cisterna cilíndrica está em fase de acabamento no sítio do Senhor João. De acordo com o projeto inicial, a cisterna deveria ter 2 metros de altura e 3 metros de diâmetro. Então, conforme a imagem ao lado, porém, Senhor João observou que, com estas medidas, a cisterna ficará com capacidade inferior a 16.250 litros, que é o volume fornecido por um carro-pipa da região. Assim, Senhor João solicitou a alteração da altura da cisterna de modo que ela passasse a ter a capacidade para comportar todo o volume do conteúdo do carro-pipa. Considerando um π igual a 3,14, determine o volume da cisterna no projeto inicial e a altura que a cisterna deve ter a mais para comportar toda a água de um carro-pipa. Então, como é que você vê esse problema aí em relação aos anteriores? Acha que não tem muita diferença? Acha que já muda alguma coisa? Acho que já muda, né? É um contexto bastante, digamos assim, presente, cisterna, né? É a necessidade de cisterna e tal. E, assim, uma contextualização, um significado, uma utilidade para a questão. Muito bem. Eu vou pegar essa questão, essa palavra sua, significado, né? Porque a gente vê com a situação dessa, me parece que dá mais significado, né, ao conceito matemático. Não é? Ela dá mais significado ao conceito, né? Então, é outro tipo de problema interessante que também está abordado lá no material, tá certo? E tem um problema 4 ainda, que eles trazem, né? Esse aí, o que é que vocês acham? Dá para ler aí, pessoal? Dá para ler? Dá sim. Dá para ler. Quem foi que falou aí, o rapaz que falou, o aluno? Ricardo, achei que era para a gente ler individualmente. Ah, tá. Mas dá uma lida aí, porque aí acorda quem está um pouquinho mais sonolento. Por favor, pode ajudar a gente? Tranquilo. Uma escola precisa reformar o piso da sua biblioteca, cujo formato e dimensões estão expressas na imagem ao lado. A reforma inclui a troca do piso e a construção de um rodapé de 10 centímetros de altura em todas as paredes, com o mesmo material do piso. Para ajudar com o custeio da obra, a comunidade vai doar à escola 17 caixas de piso, cada uma contendo 4 peças de formato quadrado com 40 centímetros de lado. Essa quantidade será suficiente para a reforma? Justifique. Pois é.
não é? Então, você tem, evidentemente, aí, claro, né, você pode estar desconsiderando, eu acho que ela fala isso também no texto, né, a questão do rejunte, né? Porque o rejunte também dá um espaçamento, né, entre uma peça e outra, né? Mas, assim, vocês percebem também algum elemento que diferencia, que amplia em relação aos outros, ao primeiro, por exemplo? Vocês acham que há um sentido também, né, da atividade que dá também mais sentido aos conceitos matemáticos aí também? Ou ele ficaria no mesmo, digamos assim, patamar do primeiro problema, que os dados são suficientes? O que é que vocês acham? Paulo Ricardo, que leu aí o problema, daria para dizer? É porque nesse daí existe um contexto assim mais complexo, sabe? E que inclusive dá para gente colocar em situações de trabalho assim. Então, eu acho que se diferencia um pouco das outras questões por isso, cara. Porque, por exemplo, pessoas que trabalham com construção podem utilizar, podem retirar conceitos desse exemplo aí. E das outras questões, não tanto, assim. Poder das outras questões também pode, só que essa daí ela é bem mais voltada a esse sentido, sabe? De construção e trabalho. Perfeito, perfeito, né? E eu não vou, né, trabalhar todos eles, mas assim, mostrar, né? Trabalhar não, que a gente não está trabalhando, é só para dar ilustrar, né, rapidamente o que eles tentam explicar, né, em relação a esses ambientes de aprendizagem também. Então, vejam, já esse aqui, né, está pequenininho, eu acho que eu posso aumentar um pouquinho mais, né, para vocês, né? A produção de verduras e hortaliças é uma das principais fontes de renda da sua comunidade, onde Maria também habita. Ela gosta de variar o plantio, porém planta mais pimentões porque pode cultivá-lo o ano quase todo. Apresentamos um gráfico que representa a colheita de sacas de pimentões no sítio Maria nos meses de março a setembro do ano passado. Observe o gráfico e responda, né? Então ele pede aí, né? O gráfico está clarinho, né? Não sei se tá certo? E faz algumas perguntas, né? Qual o mês de maior produção de pimentões no sítio de Maria? Em que mês não houve produção? Com base no seu conhecimento, você considera que os dados já apresentados no gráfico correspondem ao que acontece na realidade dos sítios do seu município? Por quê? Né? Então, vejam, aqui você já tem um aspecto, né, da realidade que pode ser muito própria de determinados alunos, de determinado contexto que os alunos vivem. Né? Então, veja que o problema ele permite essa aproximação. Aquilo que acho que era a aluna que falou, e que dizia assim, um contexto, né? Um significado, vamos dizer, até mesmo um significado próprio. Tá certo? Então, assim, eu gosto desses exemplos que estão postos aí, exatamente porque permite você observar as diferenças entre os problemas, não que algum deles, tá certo? Alguns deles sejam desprezíveis, não é isso que se quer dizer, né? Mas essas diferenciações, do ponto de vista, né, talvez do que a própria Luz já colocou aí, talvez até da contextualização, né? Enfim, né, em que medida um problema traz a determinada atividade, traz mais significados, conceitos matemáticos, por exemplo, tá? Muito bem. Eu acho que era um pouco isso, né? Eita, acho que eu voltei para o primeiro slide. Deixa eu só adiantar aqui, tá? Mas, enfim, pessoal, o que fica disso, né? Eu novamente trago para vocês, e aqui a gente encerra, é um pouco do que o próprio Newton e a Beth Duarte, né, Beth Oliveira também, traz em relação aos processos de ensino e aprendizagem como um processo que pode ser um processo que possibilitem a criatividade, a criticidade, a autonomia, o protagonismo, ou não, né? Nessa pesquisa que eles fizeram com a educação dos jovens adultos,
foi um aluno da educação dos jovens adultos, depois deles trabalharem um pouco nessa perspectiva crítica, de contextualização, etc., um aluno encerrou já no fim do curso, né? Isso está registrado na pesquisa que eles fizeram, afirmando assim: cativo vem de cativeiro. Você sabe, né? O cativeiro é a escravidão, onde os donos usavam as mãos, os pés e as ideias dos escravos para beneficiar as ideias deles, as ideias do dono, ideias de poder e de riqueza. Hoje se vive também muito na escravidão, de várias maneiras. Até no modo de ensinar, a gente está vendo como podem fazer a gente ser cativo ou não, né? E aí eu encerro, né, só dizendo, reforçando que é aquilo que a gente defende muito e a educação matemática crítica também traz, né, que a metodologia ela também tem tanta força quanto o conteúdo. E eu diria também vice-versa, né? O conteúdo ele também tem tanta força quanto a metodologia nessa perspectiva da educação matemática crítica, onde o sujeito seja favorecida a formação de um sujeito, de uma pessoa mais autônoma, mais crítica, mais protagonista. Obrigado. É um pouco isso. Desculpe aí o horário, pessoal. Já ultrapassamos as 9h30.